Eu quero dizer aos amados que este ano 2019 é o ano da colheita. E eu vou tentar aqui, através da palavra de Deus, explicar por que esse ano é o ano da colheita. Então eu quero dar uma passeada na Bíblia rapidamente, estudar a história de Deus com o homem. Então a nossa história, a história da humanidade, ela começa lá em Adão. Deus emite uma ordem para Adão. Ele diz assim: domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Isso é Gênesis 1:26. E no verso 28 ele complementa dizendo: encham e subjuguem a terra. Lá diz. Ocorre que o homem ali, logo no início, ele não entendeu tudo errado, porque Adão desobedece às ordens de Deus, depois seu filho Caim mata seu irmão Abel, e a humanidade mergulha em uma decadência sem precedentes. Deus encontra ali a família de Noé e decide dar um start. Sabe o que é um start? Não. Um start é quando o seu computador trava, né? O computador trava, o que é um start? Você reinicia ele. Então Deus começa a fazer com a face da terra um reinício. Ali em Noé, recolhe os melhores para dentro da arca, que eram muito pouco, era só a família de Noé, e lava toda a imundície da terra com água. Dá início a uma nova geração que viveu sem lei, não conhecia a justiça essa geração. Noé chega ali, planta uma vinha, ele colhe aquela vinha, produz ali o vinho, se embebeda, ele fica bêbado, não observou o conhecimento do poder das palavras pronunciadas, e através da sua bebedice amaldiçoou o seu filho Cã e o seu neto Canaã por consequência. Porém, abençoou seus outros filhos, Sem e Jafé, dando início ao princípio de bênçãos e maldições contidas no texto de Deuteronômio 28, que ele é dividido em bênçãos e maldições. E ali a gente entende um pouquinho melhor o que é isso. Deus encontra a graça em Abraão e decide constituir um povo só seu a partir de Abraão. E é a palavra mais profética que ele faz para a humanidade. Deus faz ali em Gênesis 12:3, que diz assim: abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. Percebam aí? Através de Abraão, Deus estabelece uma profecia sobre toda a humanidade. Ele inunda a face da terra e ela percorre todo o território terrestre, e ela faz efeito até os dias de hoje, esta palavra de Gênesis 12:3. Aí vem Abraão, aí seu filho Isaque, aí seu filho Jacó. Jacó luta com o anjo para obter a bênção de Deus, porque a bênção na linhagem natural não seria dele. Mas para que isso pudesse acontecer, foi necessário mudar o nome de Jacó. Jacó, assim como Abrão, depois passou a ser Abraão, Sarai passou a ser Sara. Neste texto se estabelece o princípio dos nomes, e aí a gente tem que prestar muita atenção nisso, porque o princípio dos nomes, eles impulsionam o caráter de uma pessoa. E a gente vai perceber que como é importante. Então vocês pais, vocês precisam prestar muita atenção nesta palavra sobre os nomes. Por que foi necessário mudar o nome de Jacó? Por que foi necessário mudar o nome de Abrão, Sarai? Então, pais, quando vocês forem dar nome aos seus filhos, você está estimulando as pessoas a profetizarem sobre a vida dele através do nome. E tem pais que põem nome de Amarga. Põe nome de Amarga, de Trevas.
põe nome de muda, de relaxada. É só você ir na tradução, né? Só você ir na tradução. Agora você imagina você chamar uma pessoa de Amarga. Ô Amarga, tudo bem? Como é que vai você? Ô Amarga, vem cá. Ô Amarga, vai lá. Ô Amarga, a vida inteira chamando ela de Amarga. O que você acha que ela vai ser na vida? Pessoa amarga, né? Uma pessoa relaxada, né? Cujo nome dela significa relaxada. É como se você chamasse ela, ô relaxada. Ô, vem aqui, faz isso relaxada. Volta aqui relaxada. O que ela vai ser na vida? Relaxada. Trevas. Ô Trevas, vem aqui. Ô Trevas, vai lá. Ô Trevas, faz isso. Ô Trevas, faz aquilo. É exatamente isso que estão fazendo quando colocam um nome que tem aquele significado. E aí com um grande Trevas vai ser essa pessoa que chama Trevas. E aí os pais às vezes lá na frente não entendem. Falam assim, oh, mas meu filho dá problema tal. Às vezes tem a ver com o nome. E Deus precisou mudar o nome de Jacó, porque o Jacó significa usurpador. Aquele cara é enganador. Então quando se falava o nome de Jacó, ô enganador, vem cá, o enganador, vai lá. E quem que ele foi? Enganador. Mas Deus não poderia passar esta bênção através de um enganador. O que Deus teve que fazer? Então, para mim passar a bênção por você, para chegar até as gerações futuras, nós temos que mudar o seu nome. Colocou Israel. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. É isso que acontece quando a gente põe o nome errado numa pessoa. O povo gerado a partir de Abrão se multiplica grandemente. Vem fome, vem José para governar a fome através do Egito, morre José e seu povo se torna escravo do Egito. Aqui nós temos todo um panorama do que aconteceu. Então Deus levanta um libertador ali, Moisés, né, que retira esse povo da escravidão e os conduz à terra prometida. Aí Josué vem, entra com seu papel, batalha e conquista essa terra. Depois de conquistar toda aquela terra, a palavra de Deus diz que eles se esqueceram de quem era Deus, que aquele povo era o povo de Deus. E aí o povo de Deus por várias vezes foi oprimido por outros povos, foram cativos, foram ali pelos assírios e por fim lá pelos romanos. Então Deus envia um Salvador que veio salvar o que se havia perdido. Quem foi? Jesus. Para quem que Jesus veio? Ele veio para os judeus, que era o povo de Deus até então, né? A partir de Abraão veio todo esse povo, e a palavra de Deus diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Amém, queridos? Você recebeu Jesus? Você creu em Jesus? Então você é filho de Deus, meu querido. É essa a palavra que diz aqui. Contudo, aos que receberam. Ele veio para os seus, veio para os judeus. E os judeus não o receberam. Mas aos gentios, que não era destinado a nós, que aceitaram e receberam e creram, estes foram feitos filhos de Deus. Somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Então nós somos participantes dos sofrimentos de Cristo. Ou seja, essa palavra está dizendo que o fato de nós sermos filhos de Deus, passamos por tribulações, passamos por sofrimento, porque Jesus, sendo filho de Deus, ele passou por grande tribulação, grande sofrimento, para que ele pudesse exercer a sua obra, e nós não seremos liberados disso. Agora eu pergunto assim, mas por que então que este ano de 2019
será um ano de colheita diante de toda esta palavra. Uma nação só prospera quando recebe as bênçãos vindas de Abraão. Porque não foi assim lá em Abraão? Todos os povos da terra serão abençoados através de Abraão, diz a palavra lá, a profecia de Deus sobre Abraão. Isto acontece através da ligação de Abraão com uma nação. Então eu quero contar a história da nação brasileira com Israel, que começou em 1948, né? Lá na ONU. Oswaldo Aranha, com o seu voto, e foi um voto assim, né? Todos votaram, deu empate, e ficou faltando só Oswaldo Aranha votar. Na verdade, a decisão ficou na mão dele. Se Israel seria considerada nação ou não. A nação de Israel começou a se juntar, ela estava toda espalhada pelo mundo. Eles não tinham terra, não tinham um país, não tinha nada. Por força do destino, essa decisão ficou na mão de um brasileiro, Oswaldo Aranha, a história conta. E ele, quando foi dar o seu voto, ele fez uma declaração muito importante. Ele citou a Escritura Sagrada, diz que abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você, Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. E ele respondeu assim: e o meu voto é sim, e eu levo esta bênção para o meu país. É Deus fazendo a obra. É Deus fazendo a obra. Isso é história, queridos, acontecido. Ele disse essas palavras: e eu levo a bênção de Abraão para o meu país. Sabe quem era o Brasil em 1948? Não era nada. A única indústria que o Brasil tinha em 1948 era uma indústria de velas, porque se usava muito, não tinha energia elétrica ainda. Indústria de velas feita com sebo de animais. O primeiro poço de petróleo foi perfurado ali, deu petróleo, e eles furaram mais 100 postos. E com isso, a indústria automobilística dos outros países vieram, se estabeleceram no Brasil, e começou a era industrial do Brasil, e o Brasil cresceu muito através das bênçãos de Abraão. Em 1949, Getúlio Vargas, que era o nosso presidente na época, ele funda a Petrobras, a primeira companhia de petróleo nacional. E através da Petrobras o país cresceu muito e trouxe muita riqueza e prosperidade ao nosso país, através disso. Os anos se passaram, nós entramos nesta era, mas em janeiro de 2016, o governo brasileiro rompe relações com Israel e o Brasil mergulha na maior crise de corrupção política da história. Janeiro de 2016. Olha a ligação, amados. Rompeu com Israel. É coincidência, né? Alguém pode falar. Foi coincidência. Em janeiro de 2019, hoje, o governo brasileiro traz de volta as bênçãos de Abraão através do bom relacionamento com o povo de Israel, né? O Senhor, né? Foi uma luta muito grande, os evangélicos tiveram grande participação nisso. E agora, amados, com isso, eu te garanto que este ano é o ano da colheita. E nós precisamos nos preparar. Como que nós precisamos nos preparar? Como que eu preciso ter certeza? A primeira coisa, eu preciso ter fé. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Percebe? Se nós não tivermos fé, nada vai acontecer. Porque as bênçãos estão aí, voltaram. Estão sobre o clima do Brasil. Estão sobre a nossa cabeça. Amém. Agora eu preciso fazer a minha parte, né? Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais
com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Aleluia! Essa é a fórmula, amado. Olha o que diz aí no começo. Logo no comecinho aí. Como membros de um só corpo, sejam agradecidos. Quando Jesus foi multiplicar os pães e os peixes, o que ele fez antes da multiplicação? Agradeceu, não foi? Ele pegou aqueles 5 pães e 2 peixinhos. Primeiro pegou os pães, levantou ao alto e agradeceu ao Senhor. Ele agradeceu que ainda havia de vir, amados. Monte seu projeto. Nós vamos escrever o nosso projeto aqui e nós vamos agradecer todos os domingos que já recebemos em nome de Jesus. É isso que diz a palavra. Verso 16 diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Agora, olha o detalhe. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E depois diz assim: cantem salmos, hinos e cânticos espirituais. O que é isso aqui que ele está falando? Isso aqui é culto. É culto isso aqui. Está falando sobre o culto, que nós devemos cultuar o nome do Senhor com agradecimento. Então, com gratidão a Deus em seus corações. No verso 17 diz assim: tudo que fizerem, seja palavra ou ação. Ó o culto aqui falando novamente. Tudo que fizerem, façam no nome de Jesus Cristo, dando por meio dele graças a Deus Pai. Olha a gratidão, amados. Então o que isso me remete a pensar? E aqui eu quero a atenção de vocês. Esse texto está dizendo o seguinte: que o motivo de eu vir cultuar a Deus tem que mudar. Por que eu venho cultuar a Deus? Eu não venho aqui, eu não posso vir cultuar a Deus por uma obrigação, porque senão eu perco o culto. Se for uma obrigação, eu vou lá, né? Porque a pastor Neemias pediu para mim tocar lá, e então eu vou por obrigação, eu vou tocar lá, então eu vou. Você perdeu, amigo. Você não está cultuando a Deus nada. Você saiu de casa para você tocar. Você não está prestando culto a Deus. Eu vou lá porque se eu não for, aí o pastor Emílio vai ficar ligando lá para mim perguntando por que eu não fui no culto. E qual que é a motivação correta? A motivação correta: eu vou sair da minha casa para prestar um culto a Deus junto com meus irmãos. Em que? Em agradecimento pela semana que Ele me deu. Simples assim. Eu venho prestar um culto em agradecimento. E eu quero ampliar bem, amados, de todo o coração. Perca a bênção. Porque se você ficar em casa, você não vai prestar um culto. Você pode até planejar. Não, hoje não vai dar para minha igreja, eu vou ficar em casa, eu vou ligar a televisão lá no Malafaia, eu vou ouvir uma mensagem, vou assistir um culto e vou orar, e eu vou fazer. Você não vai fazer nada, porque vai dar zebra. Você vai dar, não vai dar nada. Porque culto, ele tem a ver com sair para fora. É esse o termo. Sair para fora. Você vai sair da tua rotina normal, da tua casa, das coisas que você está ali a semana toda fazendo, do teu trabalho. Você vai sair para fora da tua casa e você vai prestar um culto ao Senhor. E eu quero até falar uma coisa para vocês. Aí os irmãos podem pensar assim: mas pastor, você mora aqui, o culto é aqui, você não precisa sair de casa. Mas eu saio sim, termino o culto aqui, eu vou lá para o culto da Quero Mais de Deus, prestar o meu culto. Eu presto aqui, presto lá. E aí, quando a gente está no culto, com a motivação correta, que é agradecimento, aí todas as coisas são secundárias. Aí se o louvor aqui, o violão estava muito alto, tudo, mas nossa, estava bom o culto, mas o violão o pastor deixou muito alto, né? A voz da irmã Rosana aqui estava estridente, ela desafinou, ela fez isso, ela fez aquilo. Nossa, só tem um ventilador no meio. Não, vamos colocar outro, irmão. Só tem um ventilador no meio, nós temos que colocar mais um. Sabe, essas coisas são... Você não está nem aí. Irmãos, eu só quero saber o seguinte: vocês algum dia assistiram um culto da África, no vídeo? Assistiram? Alguém assistiu aqui?
não tem violão. Se você olhar os vídeos de lá, eles não têm nada. Mas uma coisa eles têm: agradecimento. Você sabe quantos quilômetros aquele povo caminha para ir cultuar? Você vai ver no vídeo. Tem gente que caminha descalço. Atravessa aquela selva, que nem selva não é, não sei como pode chamar, com leões e hienas e tudo mais a pé, na estradinha, 2 dias, caminhando para ir lá cultuar. Eles fazem isso quando tem congresso, vem pastor de fora, eles caminham 2 dias. E a festa? Gente, você chora. Você chora de ver. É o sentido do cultuar. Então, por que eu estou te falando isso? Porque tudo aquilo que te impede de sair da tua casa para cultuar, e isso acontece, né? Na hora que a gente vai sair para casa, acontece de tudo. O carro está com o pneu furado. Nada vai me tirar o prazer de eu ser agradecido a Deus. Se você tiver essa determinação no coração, nossa, mano, eu quero dizer para você que você vai ser muito próspero. Olha só por quê. Para agradecer as bênçãos que Deus... Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. A esperança que professamos. Eu agradeço a Deus porque eu tenho esperança. Eu espero em Deus. E eu professo essa fé. Eu prego ela, eu digo a todos, eu tenho fé que Deus vai fazer. Então, esse texto diz que apeguemos-nos a essa palavra com firmeza, na esperança que Deus vai fazer, que Deus vai prosperar, que Deus vai executar aquilo que precisamos. Por quê? Porque Ele é fiel à sua palavra, e a sua palavra nos diz que é assim. Amém, queridos? Então as bênçãos, elas não se buscam com dinheiro. Vou fazer um sacrifício aqui, vou depositar para que Deus me abençoe. Isso aí é engano, obra do engano. As bênçãos de Deus, elas se buscam através da minha gratidão antes de eu receber. Vide lá Jesus ensinando: agradeça aquilo que você vai receber. As bênçãos que Esaú desprezou. O que acontece quando nós desprezamos as bênçãos de Deus? Não dá uma importância. Não, eu já sou próspero. E aí entra aquela situação. Às vezes a pessoa já está bem, né? Está bem de vida, lá tem seu carro, tem sua casa, lá num condomínio fechado, está tranquilão. E esses são os mais difíceis de pregar o evangelho, porque ele fala: não estou precisando de nada. Ele está usufruindo das bênçãos de Deus e está dizendo assim: não precisa de nada não, a minha capacidade me sustenta. Esaú era o filho mais velho, então a bênção por natureza vinha para ele. Geneticamente ele tinha o direito. Mas olha o que esse texto diz aqui, Hebreus 12, do verso 16 e 17. Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho para Jacó. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Olha só, nós precisamos ser agradecidos, porque quando nós não somos agradecidos, amados, é como Esaú. Tá ligando não, ele tá dando tudo certo, tá tudo bem. Existe um desprezo. Esaú estava desprezando a bênção de Deus que veio sobre Abraão e veio passando através de Isaac, seu pai, e estava nele para dar continuação, e ele estava assim: eu tenho direito mesmo, isso aí para mim não vale nada. Bom, amados, o que acontece quando nós desprezamos as bênçãos de Deus? Ou seja, quando eu não entendo por que eu venho no culto, é como se eu estivesse desprezando, né? Desprezo. Eu vou lá no culto lá, hoje não tenho nada para fazer, tá fresquinho hoje, não tá muito sol, não tá chovendo, acho que eu vou no culto hoje. Isso é desprezo, amado. Vamos tomar cuidado com isso, porque ele cai aqui no desprezo. E depois, quando nós formos falar com Deus e exigir de Deus as bênçãos que Ele nos garante nessa palavra, Ele vai se lembrar: mas você é um ingrato,
Você não presta um culto a mim, a Deus, né? Como manda as Escrituras. Você presta um culto a Deus quando dá tempo, quando sobra espaço. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Da mesma forma, amados, quando nós vemos ao culto e nós devolvemos a 10ª parte da nossa renda ao Senhor, e ofertarmos com alegria, dando graças a Deus pelo emprego que temos, porque se nós temos para devolver a Deus, é porque nós temos uma renda, nós temos um emprego. E às vezes nós corremos o risco de deixar o inimigo trabalhar na nossa mente e achar que o nosso emprego, o nosso trabalho, nós temos pela nossa própria capacidade, porque eu estudei, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou um bom funcionário. Você pode ser o melhor funcionário do mundo, mas se seu patrão falir, você está na rua. Então nós temos que ser bons funcionários, mas nós temos que reconhecer que se eu estou empregado, é porque Deus está sustentando o meu patrão, está sustentando o meu cliente, dando prosperidade ao meu cliente, para que ele venha comprar de mim e eu seja próspero junto com ele. É Deus que traz o cliente, é Deus que sustenta todas as coisas. Isso é gratidão, amados, é entender o que acontece. E quando eu venho ao culto, aí eu chego e falo assim: não, Deus, tu me deste, então eu estou te devolvendo aquilo que manda a tua palavra, a 10ª parte eu estou aqui entregando. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Deus não é injusto. Se nós andarmos com os pensamentos corretos, fazendo o que Deus nos manda, sermos gratos a Deus, Deus não é injusto. A motivação correta para nós cultuarmos a Deus, para nós nos dedicarmos a Deus, ele nos recompensará, diz aqui. Então, este ano, amados, é o ano da colheita. Então não perca a sua bênção. Cultua o Senhor, sai para cultuar. Você está falando diretamente com Deus, independente do ambiente que você está, independente das coisas que estão te distraindo. Você faz um culto de adoração vertical, é eu e Deus. E aí, se tem gente rolando no chão, se tem gente falando em língua, se tem gente e outra coisa, é problema deles. Eu quero falar com Deus. Eu vim aqui para cultuar o meu Deus, independente das circunstâncias que estão ao meu redor. Esse é o coração que nós devemos vir ao culto. Aí Deus começa a falar com você. E Deus recebe aquele culto, não de todos, mas aquele culto que você está prestando a Deus. Deus recebe aquele culto com alegria. E essa palavra que nós vemos a última aqui: Deus não é injusto. Quando Ele recebe o teu culto com alegria, Ele te devolve em bênçãos. Amém, queridos?